Podcast Londrina, o pioneiro da cidade. Para você que quer ser referência na sua área, ter autoridade no seu nicho, alavancar novos negócios, fortalecer a sua marca, estreitar novos relacionamentos de maneira estratégica e assertiva, aumentar o engajamento nas redes sociais, aqui é o lugar certo, pois nós alugamos toda a nossa estrutura para você gravar o seu programa de podcast ou mesmo o Fakecast, que são os cortes para as redes sociais, porque hoje quem não está presente nas redes sociais está fora do mercado. Nós alugamos toda a nossa estrutura com técnico 100% disponível. Estamos localizados bem no centro da cidade, no coração de Londrina. Precisando de todo o suporte, nós auxiliamos você de maneira estratégica para o seu negócio. Quer saber mais? Entre em contato agora mesmo através do nosso Instagram, @Estúdio Podcast Londrina, envia direct ou clique direto no link do nosso WhatsApp e saiba mais. Olá, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Estúdio Podcast Londrina. Comigo, a Adriana Zequim, no comando. Toda semana, convidados para lá de especiais. E nessa terça-feira gostosa, terça-feira abençoada, é uma honra poder receber ele aqui com uma história, gente. Eu já vou logo avisando. Antes de eu apresentar ele, para você que está chegando aqui, para você que ainda não é inscrito no nosso canal, tá vendo esse botãozinho aqui do YouTube? Se inscreva no nosso canal. Por que eu peço que é muito importante que você se inscreva aqui no nosso canal? Porque o YouTube, ele entende que quanto mais inscrito nós tivermos, mais relevante esse programa é e que de fato é, gente. E para mais pessoas, de maneira orgânica, ele vai entregar. Porque você encontra aqui toda semana convidados reais com histórias que conectam de verdade, transformam, inspiram e te ajuda a ir para o próximo nível, seja pessoal ou profissional. E tá vendo essa setinha aqui? Compartilhar. Eu peço que você compartilhe esse episódio através de qualquer redes sociais, porque eu tenho certeza que depois que vocês assistirem esse episódio, a sua mentalidade, o seu nível de conhecimento, de fé, nunca mais será o mesmo. E agora eu conto com a ajuda de vocês para receber ele, gente. Eu não me arrisco, sabe, falar assim dele sem pegar uma colinha aqui, hein? Eu conto com a ajuda de vocês. Porque hoje nós vamos viver uma conversa muito especial, daquelas que tocam o coração e fortalecem a nossa fé. Nosso convidado é um homem que tem uma história marcada por fortes testemunhos, experiências profundas com Deus e uma devoção especial a São José. Ao longo da sua caminhada, ele reuniu vivências que inspiram, encorajam e mostram que quando a fé é verdadeira, coisas extraordinárias podem acontecer. Foi dessa experiência que nasceu também uma oração muito especial, dedicada a São José, que tem tocado a vida de muitas pessoas. Vamos conhecer mais sobre a sua trajetória, ouvir testemunhos marcantes e entender como a fé pode transformar histórias e abrir caminhos que muitas vezes parecem impossíveis. E o tema do nosso episódio é forte. Quando a fé move o céu. A história, os testemunhos e a oração a São José. Eu sou Adriana Zequim e aviso vocês, prepare o coração,
porque a conversa de hoje está simplesmente imperdível. E agora eu conto com a ajuda de vocês para receber ele, Júnior Capato. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Adriana. Eu fiquei até emocionada. Eu falei, quem será essa pessoa, né? Mas é um prazer muito grande estar aqui com você, né? É o meu primeiro podcast, né, que eu participo. E eu fico muito honrado, né, e agradecido por essa oportunidade de estar aqui partilhando um pouco da minha história com você e com as pessoas que estão aí nos ouvindo, né, e nos assistindo também. Então é um prazer, muito obrigado. Eu que agradeço, né, você ter aceitado essa disponibilidade também em meio a tanta correria. E você comentou que é o seu primeiro podcast. Isso mesmo. Então a gente já vai começando aqui, gente, ó, já fazendo uma homenagem, meu primeiro podcast. É verdade. Aí, ó. Obrigado. Meu primeiro podcast. Verdade, meu primeiro podcast. Então, inédito. Hoje vocês vão ver aqui histórias surpreendentes. Júnior, e muitas pessoas conhecem você, né, através do seu trabalho profissional, através da sua missão com Deus, Sim. da sua fé. Mas para a gente começar esse bate-papo, eu queria que você começasse se apresentando. Quem que é o Júnior pessoa? Você é natural de qual cidade? Como é que foi um pouquinho da sua infância e adolescência? Bom, vamos lá. Eu sou natural de Londrina, eu nasci aqui em Londrina, mas eu me criei na cidade de Cambé, onde lá eu vivi, assim, até, vamos dizer assim, meus 29 anos. E recentemente, né, eu tô com 32 anos de idade, eu me mudei para uma cidade que se chama Jataizinho, que é próximo aqui à cidade de Londrina. E eu sou casado com a Brenda, pai do Lorenzo, sou católico, apaixonado por Jesus, e o que me move na minha vida pessoal e profissional é a minha fé, porque eu tive uma experiência com Deus que foi muito forte, e a partir dessa experiência a minha vida mudou, e mudou assim no sentido de que em todos os aspectos, onde o que eu não gostava eu passei a gostar, o que eu gostava eu não gosto mais, então mudou realmente, e aí a vida trouxe outro rumo, vamos dizer assim, né? Então eu nasci numa família católica, assim, normal, classe média, normal, nada demais, e no ano de 2014 foi quando eu tive uma experiência muito profunda com Deus, porque eu fiquei doente, eu tive uma infecção no cérebro e na medula, uma encefalomielite, que é uma infecção que dá no cérebro e desce para a medula. Então, com essa infecção, eu perdi todos os movimentos do corpo, né, onde eu fiquei mexendo só o olho, assim. Então, eu fiquei internado, né, no Hospital Universitário de Londrina. Só que preciso voltar um pouquinho antes, né? Como eu te falei, eu sempre nasci numa família católica e tal, mas eu participava, assim, de uma maneira normal, tradicional, assim, não tinha muita profundidade. Eu participei de grupo de jovens, essas coisas, catequese e tal, e só que tinha um grupo de jovens que eu participava. E eu, particularmente, eu não gostava muito da renovação carismática. Não gostava muito da renovação carismática. E eu cantava na igreja, nas missas, no grupo e tal. Tinha uma banda também, cantava assim, na noite, em barzinho, essas coisas assim. E quando a gente ia em algumas igrejas para participar de encontros de jovens, aparecia sempre alguém da renovação carismática vir falar comigo assim, que Deus tem um propósito na sua vida, que você tem que parar de cantar para o mundo e que você tem que cantar para Deus e essas coisas. E eu não gostava disso. Para falar bem a verdade, eu ficava bem incomodado mesmo. Eu não gostava e eu não gostava, falava de renovação carismática para mim, eu não gostava, né? Assim, não sou da renovação carismática, mas hoje eu entendo,
né? E assim, hoje eu não tenho... e até admiro e gosto da renovação carismática. Mas por quê? Porque eu tinha esse trauma dessas pessoas virem falar comigo. E uma certa... eu não gostava de missa com oração e cura e libertação. Eu criticava. Não gostava nada dessas coisas. E só que várias pessoas de vários lugares vinham falar que eu tinha que parar de cantar e que Deus tinha um propósito na minha vida. Resumindo assim. E um certo dia, minha mãe, ela me levou numa missa com oração em cura e libertação, lá na Paróquia Santiago, em Londrina. E eu não queria ir, mas esse dia foi muito, assim, decisivo, porque eu fui obrigado e eu lembro que eu estava com uma dor de garganta, já fazia mais de 30 dias que eu tinha essa dor de garganta. E no momento de oração lá da missa, lá, o padre falou assim, né? Não com essas palavras, mas ele falou, se você está com uma enfermidade assim e tal, coloca a mão aonde que você está com a enfermidade que Deus vai curar. Mais ou menos assim. E eu peguei, eu estava já com essa... E só que o padre naquela missa, ele já tinha falado várias coisas que tinha meio que... Não vou dizer me tocado, mas tinha me incomodado que parecia que era para mim, sabe? E aí totalmente cético e sem acreditar e não querendo estar ali, toda aquela situação. Eu decidi naquele momento fazer uma oração, assim, na verdade, eu desafiei a Deus. Eu peguei e falei para Deus assim, eu falei assim, Deus, é o seguinte, tá todo mundo me enchendo o saco que eu preciso parar de cantar e eu não tô aguentando mais isso. E esse padre tá falando um monte de coisa, eu não sei, eu não acredito nisso, não acredito nessas coisas de revelação. E eu não gosto dessas coisas de revelação e acho que é tudo mentira. E eu falei, só que tá todo mundo. E eu falei, e se for verdade, né? Eu falei assim, minha garganta tá doendo. Eu tô com já mais de 30 dias. E eu e o senhor sabem por quê? Porque por causa do uso da voz da maneira indevida, e enfim. Eu falei, se realmente o senhor tiver um plano na minha vida, tiver que fazer alguma coisa e eu não puder cantar, então o senhor tira a minha voz, que daí eu vou entender que eu não posso cantar. Só que se eu puder cantar, então você cura a minha garganta, que eu vou entender que eu posso cantar na noite. Eu falei desse jeito para Deus. Eu desafiei a Deus naquele dia. Depois eu fui descobrir que desafiar a Deus é pecado. E aí... Esse falar, você falou audível ou você falou por pensamento? Não, eu falei em pensamento. Eu falei assim, em oração. Fechei meu olho ali naquele momento. Eu estava na missa. Eu estava sentado lá no fundo. Assim... A igreja estava lotada, porque essas missas, elas realmente lotam muito as igrejas, né? E estava lotado, eu estava lá no fundo e eu peguei e falei sozinho ali. E não falei para ninguém, eu estava sozinho. Só que aquilo estava me incomodando o que o padre estava falando e aquela situação da dor na garganta, eu quis tirar ali uma prova, né? E aí eu fiz isso. Passou um pouco tempo. Eu me recordo que eu estava tocando num bar que tinha em Londrina, chamado Beer House, e era noite, eu estava junto com um amigo meu, e nesse dia eu passei mal, e eu fui embora. Eu não me lembro do caminho de casa, eu sei que eu fui embora, e depois eu não me lembro de mais nada. E eu acordei no hospital. Aí, quando eu acordei, eu pensei assim, nossa, será que eu sofri um acidente no caminho de casa e estou no hospital? Só que não. Nisso, só que assim, só para contextualizar, eu tocava na noite, música sertaneja e tudo mais, só que eu sempre toquei na missa, sempre tive minha participação na igreja. Eu sempre fui muito fiel aos meus compromissos, assim, eu não faltava em compromisso à toa. E aí, eu peguei, no dia 9 de maio, era dia das mães. E aí a gente, se eu não salvo engano, a gente tinha uma missa de Dia das Mães naquele dia, que a gente iria, e eu não fui nessa missa. Só que eu comecei a passar mal nesse dia 9 de maio, assim, e eu fiquei 9 dias passando mal, e que eu ia para hospitais e voltava para casa e não sabia o que era, o que eu tinha. Comecei a passar mal, com dor de ouvido, dor de cabeça, enfim, vômito, eu não conseguia comer nada, uma sensibilidade muito grande, não podia nem relar em mim, nada disso. E fui só piorando.
piorando, ia pro hospital, voltava, ninguém descobria o que eu tinha. Aí meu pai suspeitou lá de meningite, perguntou ao doutor se era meningite, porque parecia muito. Tirou líquor da espinha, não dava nada, não chegava a nada. Até que eu fui, assim, em todos os hospitais de Londrina, Cambé, região, eu ia em todos os hospitais e voltava para casa. Só que eu não conseguia ficar em casa, passava mal e ia pro hospital. Aí até que chegou no dia 18 de maio, tava em estado já grave, e onde eu já não conseguia mais andar, assim, a consciência, já estava perdendo a consciência. Aí eu fui transferido para o HU. Aí chegando lá no HU, até no meu prontuário médico, é interessante que tem as conversas lá dos médicos, né? E eu tenho isso na minha cabeça, assim, o meu prontuário ele tem 53 páginas. E aí tem as conversas, assim, aí falou, paciente sendo transferido para o HU. Aí chegou lá, tinha uma vaga de UTI. Aí eu já fui direto para UTI. Aí eu tava convulsionando, porque é febre alta, né? Eu tava convulsionando, então para conter a convulsão, eles induzem ao coma e entubam para, assim, estabilizar e ir tratando. E aí eu fiquei 15 dias em coma ali. E nesse período foi um período deles estudar o que tinha, né, de estabilizar para ver o que acontece. E quando a gente está entubado, em coma, a gente pode ficar até 15 dias assim com um tubo, e depois disso tem que extubar e fazer a traqueostomia, né? Então, aí só que os médicos não queriam fazer a traqueostomia, senão eu podia ficar muito dependente dos aparelhos, ia ser mais ainda, porque ele já tinha tentado tirar o sedativo de mim 3 vezes e não tinha dado certo. Então, eu falei, o 15º dia é o último dia. Então, se ele não acordar agora, vai ter que ir para traqueostomia. E aí, assim, ele pode ficar dependente dos aparelhos. A gente daí não sabe, né? E nesse período do coma, para mim, que estava lá, eu só estava dormindo e estava sonhando. Para mim, eu tinha dormido uma noite só e estava sonhando. Só que eu tinha dormido 15 dias, né? E nesse período do coma, eu comecei a ter, assim, um encontro com Deus. Porque daí, lógico, né? Eles tiraram a sedação e eu precisava acordar. Só que nisso que eu estava dormindo, eu comecei a sonhar com várias coisas acontecendo. Pessoas orando por mim. Uma mistura, assim, não dava para entender muito bem, mas uma mistura de tudo que aconteceu na minha vida e coisas que iriam acontecer também. Então, assim, foram vários sonhos, né, que eu tive ali. Aí, quando eu me dei conta que eu já estava acordando, que eu me dei conta que eu estava numa UTI de hospital, que eu estava em coma, que eu não sabia que eu estava em coma, que eu estava com um tubo na boca, eu comecei a sentir mal, assim. Aí eu comecei a conversar com Deus e falei assim, Senhor, o que está acontecendo? E aí Deus foi me falando assim tudo que estava acontecendo. E depois os médicos me confirmaram o que estava acontecendo. Tudo mentalmente. Tudo mentalmente. Tudo mentalmente. Eu comecei a conversar com Deus e Deus me falou, você ficou doente, acontecendo isso. Deus começou a me contar o que estava acontecendo. Só que eu não, sabe que você não quer acreditar? E aí depois os médicos vinham, Deus me falava uma coisa, os médicos vinham e falavam a mesma coisa que Deus tinha acabado de me falar. Porque Deus tinha me falado, você passou mal, sua mãe te internou aqui, você está no hospital, assim, assim, assim. Aí o médico vinha e falava a mesma coisa. Você passou mal, sua mãe te internou aqui, você está no hospital, nós estamos cuidando de você. Não dava muitos detalhes. Aí tá. Aí eu peguei e comecei a ter consciência daquilo que está acontecendo. Aí eu vi que era grave. E aí eu peguei e continuando conversando com Deus, eu falei assim, mas por que isso está acontecendo comigo? E aí Deus falou para mim assim, lembra aquele dia que você falou que se você fosse meu, que você, para mim te responder, se você poderia cantar ou não, para eu tirar a sua voz? Aí eu falei, lembro. Eu falei, então, você tá com um tubo na boca, você não consegue falar agora. Aí naquele momento eu entendi que era Deus falando comigo.
Aí eu falei assim, nossa, é verdade. Eu falei, eu tô com tubo na boca, eu não consigo falar. Eu falei, então, isso é para você saber que eu sou o Deus da sua vida. E aí, com essas palavras assim, né? Aí eu comecei a ter consciência do ambiente. Aí eu falei, mas aonde eu tô? E comecei a conversar realmente com Deus. Você tá na UTI, mas eu não sabia que eu tava na UTI. Aí eu fui confirmar que eu tava na UTI quando eu saí para fazer um exame, que eles me pegaram, me levaram para fazer uma ressonância, e aí eu voltei, eu vi no quarto lá, a UTI, eu vi a plaquinha do quarto. Aí porque eu nunca tinha entrado numa UTI, eu não sabia o que era, só sabia de ouvir falar, mas eu não sabia como é que era uma UTI. E eu não sabia disso. Eu tava numa UTI em isolamento, eu tava num quarto sozinho, não tinha ninguém comigo, né? E assim, e era mês de maio para junho, assim, era maio, né? E tava muito frio e tal. E aí, quando eu acordei, que eles tiraram a sedação e eu ainda tava com o tubo na boca, e que eu comecei a ter essas conversas com Deus, eu comecei... e aí Deus começou a me curar de várias coisas. Falava coisas assim, de muito tempo que tinha passado. Falou, então, lembra que você não gostava de revelação, dessas coisas. Então, essa revelação é do Espírito Santo, é verdade. Mas Deus falava comigo assim como um amigo, como um pai, mas muito sereno, muito assim, com cuidado, sabe? Nossa, me explicando como se estivesse explicando para uma criança realmente, porque é uma criança na fé, que não entende, que não conhece. E ele foi duro comigo em algumas horas, né? Principalmente essa questão de revelação. Ele falou assim, você não gosta da revelação, assim, mas ele falou, então agora eu vou te dar uma para você entender que é real. E aí ele, naquele momento, ele me mostrou o que iria acontecer com a vida da minha irmã e do meu cunhado. E que foi a primeira revelação que eu tive, assim, do Espírito Santo. E que ele contou para mim, tipo... o que iria acontecer com eles, que eles iam montar uma empresa, que ele ia ter uma casa X, o carro X, sabe? Tudo que ia acontecer. E na realidade deles, daquele momento, não tinha nada disso acontecendo. Só que eu ali imaginei, como se fosse como se fosse um sonho, que você sonha e aquilo é real, né? Nossa, eu sonhei isso, era tão real. Mesma coisa, foi a mesma sensação. E quando eu acordei, depois eu pude conversar com a minha irmã e com o meu cunhado, eu contei para eles o que tinha acontecido, eles deram risada, falaram, não tem nada disso, não tem essa casa, não tem esse carro, não tem essa empresa, não tem nada, eles estavam no outro momento. Só que eles viram que eu estava no hospital, eles, não, tá tudo bem e tal, eles, né? Mas depois eu contei, falei, não, eu falei assim, foi muito real que eu vi, vocês vão ter isso, vai ser assim, 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 assim. E de fato isso aconteceu depois de um tempo. Isso aconteceu de fato. Eles tiveram até... Eu falei para eles assim, que eles iam ter numa casa, num condomínio fechado, um carro X e tal. O carro, ainda quando ele comprou o carro, isso foi anos depois. Quando ele comprou o carro, eu falei pro meu cunhado, eu falei, você errou a cor, porque eu falei que era preto, você comprou prata. Aí ele falou, não, o carro é um pouco melhor, né? Ele falou, o carro que você falou é esse, mas eu comprei um carro melhor. Aí eu falei, não, então tá perdoado, porque a gente brincava disso daí, né? Depois eu comecei a brincar com ele, eu falei, ele comprou um apartamento, eu falei, não é o apartamento, é a casa. Aí teve até um dia, uma situação, que eu falei pro meu cunhado, falei assim, por que você não compra casa no condomínio? Por que você não constrói uma casa? Ele, sua irmã não quer. Um dia tava eu e meu cunhado, a gente tava, foi uma situação, foi trocar de carro, o meu, e ele tava junto, enfim. E eu falei pra ele, por que você não comprou a casa no condomínio? Porque eu tinha aquilo na minha cabeça ainda, né? Ele, sua irmã não quer. Eu falei, tá. Passou. E depois de um tempo eles compraram e construíram a casa. Eu falei, agora sim. Até meu sobrinho Joaquim, na época, se eu não estou enganado, eu tinha falado, não, mas tinha mais uma criança. E depois tiveram meu sobrinho e tal. Então eu estou contando isso daí porque foi a minha primeira experiência de revelação, que foi algo que eu não acreditava, não gostava, e isso foi uma experiência muito profunda.
E a partir daí, dessas conversas com Deus, Deus foi me catequizando, assim, me explicando, isso é assim, assim. Aí falou do meu anjo da guarda, que eu não sabia que a gente tinha um anjo da guarda, não sabia nada disso. E aí, dessa questão do anjo da guarda foi uma experiência muito profunda também, porque quando eu estava na UTI, eu só olhava para o teto. E o teto, ele tava descascado a pintura, assim. Então, aquelas pinturas, e claro, né, o efeito do remédio causa alucinações e etc e tal. Só que, assim, essas alucinações eram bem complexas, porque eu enxergava ali, o teto ele mexia, aí eu enxergava assim, o mapa mundi, eu enxergava bicho, enxergava onça, zebra, tudo que tinha estampa, e eu ficava com medo. E no meio dessas visões, assim, eu comecei a ver um demônio, e que vinha me perturbar. E a figura era como se fosse assim, uma mulher gato, muito elegante, uma roupa preta, elegantíssimo, só que não era uma presença legal, boa. Era uma presença que me dava medo. E eu sentia do meu lado, assim, uma presença física mesmo, assim, de uma coisa boa, que era o meu anjo da guarda. Só que eu não tinha discernimento e maturidade para entender isso. Que era o meu anjo da guarda. Então, quando eu tipo, não mexia nada, mas quando eu pendia para a direita, assim, eu sentia paz. Quando eu olhava para a esquerda, eu ficava com medo, que às vezes aquela criatura vinha me ameaçar. E era uma risada, e é uma risada muito muito cruel, assim, tipo, é um deboche muito, sei lá, é fora do comum, assim. E me dava muito medo. E aí, eu naquele momento que eu tava com medo, eu rezava. E tudo isso em pensamento, porque eu tava com um tubo na boca, então eu não falava nada. Então, os médicos falam que eu fiquei 3 dias acordado com o tubo na boca para depois estubar. Só que esses 3 dias foram tão longos, acordado, que eu parecia que tinha sido uns 15 dias, vamos dizer assim. Mas, né, segundo o prontuário médico lá, eu custo acreditar, mas fala que é 3 dias. Que depois do 3º dia, me estubou e aí eu fui pro quarto. Mas voltando um pouco à história... eu tive essas experiências assim, com coisas boas e ruins, e aonde Deus assim curou meu coração. Ele curou meu coração primeiro sobre toda a ignorância que eu tinha relacionada à igreja, sobre o mundo espiritual, e ele curou isso daí. Né? Ele me falou, não, você tem que amar a igreja, você tem que amar aquilo que a igreja tem. É óbvio que tem coisas ruins em todas as pastorais e movimentos, existem falhas, mas você tem que entender o que é de Deus, é de Deus. Então, assim, ele me curou disso daí primeiro. E aí depois eu falei assim, tá, eu falei, só que tá muito ruim aqui. Aí eu peguei e fiz uma oração, falei assim, Senhor, então... se for a minha hora para eu morrer, o Senhor me leva logo que eu quero te conhecer, face a face. Mas se não for, o Senhor me tira daqui, porque está muito ruim. Porque daí, como vai tirando a anestesia, você vai voltando a sentir, eu sentia dor, eu sentia, tipo assim, um monte de coisa, é ruim mesmo. E aí eu peguei e fiz essa oração. Então, mas é uma oração de diálogo. Eu conversava com Deus. Eu falava para ele, eu falei assim, então, é agora. Eu falei, se for para o Senhor me levar, me leva agora. Senão, o Senhor me cura, me tira daqui, que eu já entendi, eu vou obedecer, vai ser diferente, eu já entendi, mas por favor, me tira daqui, porque tá demais para mim, tá demais, era muito sofrido. E aí, foi engraçado porque, tipo, nessa hora, assim, Deus parou de falar e foi só sensações, assim. Engraçado que essas sensações que a gente tem interna refletia até nos aparelhos, assim, de batimentos e tal. E no prontuário médico, várias coisas que é difícil de entender. Porque, tipo, tá lá, paciente grave e não sei o quê. Teve um
uma parte do laudo lá que falou, eu cheguei a 0 de pressão. Então, assim, a pressão estava ali realmente pelo aparelho. Então, eu cheguei a 0 de pressão. E aí, quando eu me estabilizo, e aí eu tenho essa conversa com Deus, e aí os aparelhos apitam e tudo mais, e entra médico, sai médico, aquela loucura. E aí, é engraçado que quando tudo acalma, amanhece o dia, tava frio, ficou mais tranquilo, a temperatura, a UTI, o clima de hospital, ele não tem um cheiro bom. Assim, desculpa falar, mas fede mesmo, é ruim. E aí, assim, daquilo ali, tudo acabou. O cheiro ficou bom, o dia amanheceu, a temperatura, sabe, uma coisa de filme. Falando, nossa, é tudo mentira isso daí. Mas não é, realmente isso aconteceu. E aí, tipo, amanheceu o dia, daí os médicos entraram, falou assim, aí eu vi que eu tinha sido curado. Eu senti que eu tinha sido curado por Deus. E os médicos entrou e falaram assim, você tá bem, você tá melhor e nós vamos te extubar. E, tipo, tudo aconteceu naquela noite. A minha oração com Deus, e Deus tinha me curado. Aí eu entendi, eu falei, não, tá tudo bem mesmo, Deus me curou. Porque senão eu tinha morrido, porque eu tinha pedido para ele. Então, ou me leva ou me cura. Eu tinha pedido isso para ele. Mas eu pedi de uma forma muito sincera e muito pura. E ali a gente percebe que Jesus fala assim, né? Deixa vir as minhas criancinhas, porque delas são o reino dos céus. Eu sentia que meu coração era igual de uma criança mesmo, não tinha maldade. Era uma pureza mesmo para poder pedir. Falei, se for a minha hora, eu tô pronto. O que tiver que acontecer, eu tô pronto. Eu pedi para Deus. E eu acho que eu estava mais pedindo para que ele me levar, só que a vontade de viver era muito grande. E aí eu senti que Deus tinha me curado e tudo aconteceu, assim. O dia amanheceu, os médicos vieram, falou, nós vamos te extubar. Aí o médico falou assim, a gente vai te extubar, você dá uma maior tosse da sua vida, bem forte. Aí ok, né? Aí quando eu fui estubar, eu falei assim, eu lembro que a primeira palavra que eu falei foi aleluia. Foi desse jeito, eu falei aleluia. Porque acho que até de eu queria falar assim, nossa, graças a Deus que tirou isso aqui de mim. Era isso. Mas eu falei aleluia, né? E sem pensar, saiu. E foi muito incrível, porque daí eu conseguia entender as coisas, só que as pessoas não entendiam. Eu consegui entender, falei, cara, eu conversei com Deus, eu tenho um anjo da guarda, eu vi o meu anjo da guarda, mas eu não tinha maturidade, conhecimento para saber essas coisas. E eu falei, Deus me curou, cara, Deus me curou, e realmente Ele tem algo na minha vida. E aí eu peguei, e foi tudo muito rápido, assim, aí eu recebi alta para ir pro quarto, recebi alta da UTI para ir pro quarto. Só que o que eu tive foi uma infecção no cérebro e na medula. Então, eu perdi todos os movimentos do corpo. Então, no prontuário médico tá assim, que foi uma possível síndrome de Aden. O que é essa síndrome? Ela é uma infecção que ela dá no cérebro e ela vai se movimentar. Então, se ela estiver dentro, ela vai sair. Se ela estiver fora, ela vai entrar. Tô falando de uma forma bem simples, assim. Né? No meu caso, ele mostrava uma mancha dentro do cérebro e fora, na parte superior, vamos dizer assim. E no que ela se movimenta, ela causa lesão cerebral. E então, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que tentar estabilizar o corpo para tentar... Eles pensavam em fazer tipo uma microcirurgia de tirar aquele líquido estranho. Então, ficava naquela conversa se faz uma cirurgia, se não faz e tal. E para poder saber o que era. Só que o que era mais grave? Porque essa infecção, o que cura a gente não é o remédio que cura. O remédio ele potencializa o anticorpos para o anticorpos combater a infecção. Tá? Então, você tem uma febre, que está com infecção, a febre ela é um mecanismo de defesa do corpo. Então, aí, nesse caso, eles... não podia deixar o anticorpos agir. Por quê? Porque o anticorpos, vou falar assim, de uma forma bem simples, ele vai comer aquela infecção. Ele vai combater, só que ele poderia comer massa cefálica junto.
Então, os médicos falavam assim, porque minha família perguntava, doutor, o que pode acontecer? Eu falei, pode dar falência múltipla dos órgãos, porque o anticorpos não pode agir, e aí assim, a gente não consegue diagnosticar 100% o que é que ele tem para poder tratar com mais precisão. Então, assim, falando do pior, é o que pode acontecer. Falar, mas quanto por cento? Falar, tem 1% de chance de vida. Então, isso tem tudo em prontuário, tá? Então, assim, a situação do fato da medicina era muito grave. Porque, falou, assim, é delicado porque nós não podemos deixar o anticorpos agir, porque senão ele pode ter uma lesão cerebral mais grave ainda, e assim, se ele sobreviver, ele pode ficar sequelado. Mas, se ele sobreviver, ele pode ficar sequelado. Então tinha esse estigma aí, né, nossa, se sobreviver vai ficar sequelado, aí tá. Aí eu melhoro, recebo alta, vou pro quarto, falou, não morreu, vai sobreviver. Falou, só que ele tá com... a medula dele foi afetada, ele não tem movimento no corpo, nenhum. Não mexia os braços, seria tipo tetraplégico. Não mexia os braços, perna, nada. Só que eu não aceitei aquele diagnóstico. Porque eu falei, não, Deus não faz o milagre pela metade. Deus não faz o milagre pela metade. Porque o milagre, ele é instantâneo, completo e duradouro. Tem esses requisitos para ser milagre. Aí eu peguei e falei, não. Falei, não faz pela... Eu falei assim, não, eu vou voltar os movimentos do corpo no hospital. Aí, no caso, eu peguei, falei, não, eu vou fazer fisioterapia, o tanto que for, e eu vou voltar os movimentos do corpo. E foi assim, foi. Eu fazendo fisioterapia todo dia, várias vezes ao dia, eu voltei todos os movimentos do corpo no hospital. Aí, o pessoal pode falar, então não é milagre, porque tudo bem, é uma cura. Mas assim, nesse momento eu aprendi. Deus me deu 2 palavras, fé e determinação. Eu tinha fé que eu ia melhorar, eu tinha determinação de fazer fisioterapia todo dia para fazer aquilo acontecer. Ou seja, a gente tem que fazer a nossa parte também, né? E aí eu no hospital mesmo, eu já voltei os movimentos do meu corpo. E aí, quando eu tava no quarto, eu tava, assim, muito confiante e tava demais, assim. Porque eu falava todo dia o que eu ia fazer e enquanto eu não concluía aquilo, eu não parava. Né? Então, eu falava, hoje eu vou mexer o braço, era fisioterapia, até mexer o braço. Hoje eu vou mexer, hoje eu vou sentar, daí até sentar. Hoje eu vou mexer a perna, aí até... A perna foi o mais difícil. Aí... Fisioterapia, até mexer a perna, até levantar a perna, tudo. Então, eu trabalhava com metas, né? Aí eu falava, a minha alta vai ser dia 12 de junho. Eu falava desse jeito. Aí as enfermeiras, enfim, fizemos amizade e tudo. As enfermeiras falaram, não, mas fica tranquilo, se você não conseguir hoje, conseguir amanhã, tá tudo bem. Nossa, você tem que pensar que já é uma vitória, né? De tudo que aconteceu, tudo que passou e tal. Resumindo a história. Eu peguei, eu falei da minha alta sendo dia 12 de junho. E assim, no hospital são vários médicos e tudo mais. E foi chegando próximo do dia que eu tinha falado, eu fiquei tão empolgado. E aí eu fiz amizade com a nutricionista e eu sou muito bom de conversa. Peguei e falei pra ela, eu tinha voltado a comer, né? Saí da sonda e voltado a comer comida normal. Eu falei pra nutricionista, eu quero comer Carolina. Aquelas bolachinhas que tem com doce de leite e tal. Aí ela pegou e falou, não, mas não pode e tal. Eu falei, não, mas eu quero. E ela, tá, então você vai comer, mas eu vou trazer pra você. Daí ela pegou, trouxe, ela falou, vou deixar você comer 3. Aí, porque eu queria comer 1 milhão de Carolina, né? Aí ela falou, não, você vai comer 3. E é muito ainda. Aí eu falei, tá. Daí eu comi. Porque eu comi, eu passei mal e eu não saí no dia 12, saí no dia 13 de junho. Porque senão eu tinha saído no dia 12, conforme eu tinha falado. Então, assim, esse foi um período de hospital que eu passei. Mas, assim, nisso eu aprendi que a fé e a determinação, você não tem nada que te para. Né? Se você tiver fé e determinação, fazer a tua parte, você vai conseguir o que você quer. E
aquilo que eu não gostava, que eram as coisas da igreja, hoje é o que eu mais amo. Hoje é o que eu mais amo. Então, assim, tudo aquilo que eu não gostava, e eu era aquele ignorante. Ignorante não é o que não sabe, é o que não quer saber. Então, assim, eu era ignorante e não queria saber de nada. Hoje eu não tenho coisa que eu mais amo, é aprender, principalmente as coisas de Deus e as coisas da igreja. Então, Deus transformou realmente. Eu falo que o maior milagre que Deus pode fazer na vida de uma pessoa não é... Porque Deus pode tudo, ele é, vamos dizer assim, todo poderoso, né? Então, não é o milagre de uma cura física, de enfermidade, mas o maior milagre que Deus pode fazer na vida de qualquer pessoa é a transformação de vida. E esse, para mim, foi o meu maior milagre. Então, Deus transformou minha vida, então... e é muito gostoso você... Quanto mais você conhece, mais você ama, né? Então, aí, desde essa primeira experiência, eu mantenho, assim, um relacionamento muito próximo com o meu anjo da guarda. Eu não falo, eu não conto, assim, igual já aconteceu, né, de eu ter uma revelação de uma pessoa e eu contar para essa pessoa, já aconteceu, mas eu não falo muito porque eu tomo muito cuidado, porque senão as pessoas, às vezes, ficam muito mais atrás de adivinhação, essas coisas, e eu não gosto disso. Então, eu não falo, tá? Mas, assim, e até para as pessoas que estão em casa, ter consciência de que todos nós temos um anjo da guarda. Eu tenho meu anjo da guarda, você tem o seu anjo da guarda, todos nós. E crie um relacionamento com o seu anjo da guarda, que aí você vai viver coisas muito particulares com ele, né? Então, hoje, meu anjo da guarda, ele me ajuda muita coisa no estudo. Às vezes, por exemplo, recentemente eu queria aprender sobre fé e razão. Aí eu perguntava para ele, ele falava assim, Bento XVI. Eu falei, mas Papa Bento XVI? Porque às vezes ele tem umas dessas comigo. Aí eu falei, Papa Bento XVI. Aí eu vou lá, no documento do Papa Bento XVI, aí ele, é aquilo que eu queria buscar, e aí eu encontro, entendeu? Então, assim... Você sabe quem é o nome do seu anjo da guarda? Sei, o nome do meu anjo da guarda eu sei. Pode falar? Posso, nunca falei. Nunca falei para ninguém. O meu anjo da guarda chama Iriel. Iriel. Por que eu tô te perguntando, né? Numa empresa que eu trabalhei, lá tinha um momento de oração com a Adma. Sim. A Adma é um momento Sim, de conheço. fé. E antes dela fazer a oração ali para o público, às vezes ela ia rezar lá na administração onde eu trabalhava. E uma vez ela tem um dom assim também, sabe? Assim, mas, gente, uma mulher assim. Sim. E ela orando ali com o pessoal da administração, e ela colocava a mão em todos e sempre conversava no ouvido, no particular ali. E uma vez ela falou pra mim, ela falou assim, Guido. Aí eu, tipo assim, Guido, ela falou assim, seu anjo da guarda chama Guido. Você nunca esquece esse nome. E aí ela falou assim, e você não tem ideia do quanto que ele já te livrou. Mas ele já te livrou de tanta coisa. E ela ainda falou mais. Tem coisas que nós sabemos só no nosso íntimo. Sim. Você está sendo negligente com isso, isso, isso. Sim. Cara, e o Guido já te salvou, tá? E não foi pouco, não. Você ore mais por ele. Cara, a hora que ela falou isso, eu sabia que ela, tipo, no meu íntimo, que ela estava certa. Como que ela ia saber uma coisa tão assim? Sim, Júnior, eu catei isso pra mim de um jeito. Fui procurar sobre Guido, pesquisar sobre anjo da guarda. E aí que eu aprendi que ele tem a energia, né? Tipo, tem a nossa energia que nos defende, mas a gente também precisa interceder, orar por ele, porque chega uma hora, senão só ali no mundo espiritual, aquela guerra entre o bem e o mal, eu sempre rezo para ele. Então, e assim, para mim, porque teve um certo momento que eu pedi para Deus para parar. É um dom de Deus. Eu já conversei isso com o meu diretor espiritual, que é o meu padre, e é um dom de Deus, e aí a gente vai amadurecendo e vai discernindo as coisas, né? Porque da mesma hora que você vê coisa boa, você vê coisa ruim também. Então, assim, tem uma certa criatura que de vez em quando aparece para me ameaçar, para tirar sarro,
o deboche dele é um deboche único, que não é normal, é de uma criatura realmente ruim, mas meu anjo da guarda sempre está me protegendo. E assim, quando eu comecei a ter esse relacionamento, eu comecei a aprender as coisas, e a gente sempre está aprendendo. E isso, né, que eu fiquei doente, que foi a primeira vez que isso aconteceu e nunca mais parou, foi em 2014. Já vão fazer 12 anos agora no mês de maio, junho, né? Isso nunca mais parou. Teve alguns momentos que eu pedi para parar porque eu estava afastado, E aí assim, tem a questão porque os anjos, eles têm assim, eles respeitam muito o nosso livre-arbítrio. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, tanto eu posso chamar, e quanto se eu pedir para ele não falar, ele também não vai falar. Ele respeita isso daí. E também, às vezes, acontece, tipo, não é... eu converso com o meu anjo da guarda todos os dias. Mas já aconteceu de não conversar também. E tá tudo certo, entendeu? Mas só que quanto mais vai passando o tempo, você vai amadurecendo na fé, você vai amadurecendo no conhecimento, aí você consegue administrar melhor as situações. Então, hoje, graças a Deus, é totalmente diferente. E assim, eu falo que uma conversão de uma pessoa por uma experiência sobrenatural, ela acontece. Mas a minha conversão, ela se deu mais ao conhecimento do estudo mesmo. Então, assim, porque eu falo que a conversão do estudo, ela surge muito mais efeito do que uma conversão sobrenatural, de uma experiência sobrenatural. Porque a pessoa, às vezes ela tem uma experiência com Deus sobrenatural, Deus cura ela de um câncer, de alguma coisa assim, e aí ela, naquele momento, tá toda fervorosa e depois até esquece que Deus existe e vai viver a vida dela. Isso é normal, acontece muito. Mas quando a pessoa ela se converte através do estudo, vamos dizer assim, a taxa de retenção é muito maior, vamos dizer assim, né? Então, isso vem acontecendo e faz parte. E até, às vezes eu consigo discernir o que é uma mensagem de Nossa Senhora, o que é de São José, o que é do meu anjo da guarda, ou o que é do Espírito Santo. Às vezes, a maioria das vezes, eu só sinto no meu coração o que o Espírito Santo falou. Quem falou? Eu até já perguntei pro meu diretor espiritual. Eu falei assim, como que eu sei quanto que é meu anjo da guarda, quanto que é Nossa Senhora e tal? Ele falou, vida de oração que você vai saber. Então, não tem como falar. Então, é vida de oração. Às vezes eu sei, às vezes eu não sei. Às vezes é muito claro. E às vezes eu só sinto no meu coração. Júnior, entendeu? Você tá falando isso aí, aconteceu recente agora comigo. Eu não sou devota de Nossa Senhora, porém eu amo. Eu amo ela, sabe? Mas eu não sou devota. É sim. E vai vendo. E aí, outro dia... E assim, olha só... E várias pessoas me dão Nossa Senhora de presente. Tipo assim... Eu acho que eu já ganhei várias Nossa Senhora. Uhum. Amo, mas assim... Eu nunca rezei pra Nossa Senhora. Nunca foi de pedir, sabe? Conversar. Aí, do nada, assim, falei assim, mas, gente, por que as pessoas acham que eu sou... Eu amo as músicas, que eu sou devota de Nossa Senhora. E comecei a pensar. Aí, daqui a pouco, Júnior do céu, há anos, tá? Há anos, eu nunca me toquei. Na beira da minha cama, tenho o criado, eu tenho uma Nossa Senhora. Há anos, tá? De quando eu fui pra Nossa Senhora da Aparecida. Daqui a pouco eu me liguei, na beira da cama do meu esposo é outra Nossa Senhora. Na frente do quarto tem um suporte onde eu coloco o livro. Embaixo são 3 prateleiras. Em cima é a Nossa Senhora, é aquela que brilha à noite. E aí apaga as luzes, fica só ela, brilhosa. Eu falei assim, gente, tipo, fez um tríduo no nosso quarto, assim, a cabeceira é Nossa Senhora. Não é possível. Aí na sala, no rack, tem uma Nossa Senhora de pérola, maravilhosa. Eu falei, cara, na minha casa tem... Eu nunca me dei conta. Aí aqui no estúdio, se você for ali na minha sala, tem uma Nossa Senhora. Então eu ganhei um beijo da Andréa Malaguti. Quando eu inaugurei o estúdio,
Ela veio aqui e me trouxe uma Nossa Senhora. Ela é uma querida. Nossa, aquela mulher é abençoada. A história dela também é forte. Eu tenho uma história com ela muito interessante. Desculpa, Não. Só aproveitar o gancho aqui. Que quando, assim, né? Eu fiquei afastado um tempo da igreja. E eu me casei e tudo mais. Casei assim, né? Fui morar junto. E aí, foi uma luta para eu pegar. E assim, minha esposa... Não queria entrar nesse assunto, mas eu vou entrar. Ela... Quando a gente teve altos e baixos e tal... Aí a gente se separou. Aí, num tempo que a gente se separou, ela foi para a igreja protestante. E aí, eu peguei... E quando eu fui voltar, ela estava na igreja protestante. Eu falei, e agora? Lascou. E agora? E eu, assim, aquilo estava machucando demais o meu coração. E eu falei assim, não, eu preciso levar a minha família para a igreja. Falei, essa é a minha missão. A minha missão de homem é levar a minha família para o céu. Eu não estou dizendo que a igreja X ou Y não vai para o céu, não é isso. Mas eu estava olhando a minha realidade. E eu fui conversar com o padre. Falei, padre, agora que eu voltei, que eu vou fazer as coisas certo, que eu quero casar na igreja, que eu quero fazer as coisas certo, tá assim. E aí ele até falou para mim, falou, não, você pode ter o casamento misto e tal. Falei, não, mas eu não quero isso, não é assim e tal. E eu peguei e falei, tá. Aí eu falei, não, eu vou converter minha família. Eu passei... Ninguém sabe disso, tá, Adriana? Só quem é muito próximo a mim, a minha família mesmo, meus amigos próximos. Eu passei 1 ano na igreja protestante. E a gente ia lá, eu falei... E foi um momento, assim, que eu... Tava afastado só que eu tava afastado da igreja, só que aquilo dentro de mim não era comum. Eu sentia a necessidade de estar na igreja, de voltar para a igreja, porque as questões assim espirituais nunca parou. E eu falei, engravidei a minha esposa, a gente não é casado, na igreja, com a situação irregular, e me afastei de tudo. Parei de tocar na missa, me afastei de tudo porque eu estava vivendo em pecado. E aí ela foi para a igreja protestante e eu com aquela questão, né? Eu preciso construir minha família, o que vai ser do meu filho, o que vai ser e tal. Eu passei 1 ano indo na igreja protestante, no culto, e rezava o terço em casa. Passei 1 ano dessa forma, sem ninguém saber. Ninguém sabia disso. E agora as pessoas vão saber porque eu estou falando, mas ninguém sabia disso. E eu rezava sozinho. E aí, eu confesso para você que com tudo isso que aconteceu comigo, e já tendo essas experiências, assim, com o meu anjo da guarda, com o Espírito Santo, eu não sabia nem rezar o terço direito. Eu rezava o terço bem malemar. E eu falei assim, não, mas a oração do terço, ela vai trazer minha família de volta. Ela vai trazer, eu tinha fé nisso. E eu fui, ao longo desse tempo. Resumindo a história, passou 1 ano, no final do ano, eu falei assim pra ela, eu não viro o ano naquela igreja. Eu vou voltar para a igreja católica, lá é o meu lugar. Se você quiser vir comigo, você vem. Mas eu não tenho mais força para lutar, porque foi muito, assim, muita luta. E tudo isso para falar da Andréia, né? A gente voltou para a igreja em janeiro de 2023, participamos. Em novembro nós marcamos o nosso casamento. Nós marcamos o nosso casamento na igreja. A gente já tinha se casado no civil, mas a gente não tinha casado na... Eu sempre considerei o casamento da igreja o mais importante. O casamento civil eu não considerava.
Nós marcamos nosso casamento pro dia 30 de novembro. No dia 21, faltava 9 dias pro casamento. Eu me lembro que eu falei assim... Falei, Brenda, vamos fazer uma novena de Santa Terezinha? Aí ela falou, como que é isso? Falei, nós vamos rezar pro nosso casamento. Ela, mas pra quê? Eu falei, na verdade eu não sei muito bem, mas eu só quero que Santa Terezinha nos abençoe. Vamos colocar aqui um propósito para que Santa Terezinha nos abençoe também. Ela, tá bom. Aí eu comecei, já tinha um pouco esse hábito de rezar o terço e falei, vou rezar um terço todo dia para Santa Terezinha, mas eu rezar um terço mariano, normal. No último dia, eu esqueci da novena. Esqueci. No último dia, que era uma sexta-feira, o casamento era no sábado. Na sexta-feira, que era o último dia da novena, eu falei, não sei porquê, eu falei, vou rezar o terço lá na Capela do Santíssimo. Fui para a igreja de manhã, rezei o terço na Capela do Santíssimo, sozinho, e fui para Cambé para resolver as coisas com a minha mãe e tal. Meu casamento foi um casamento muito simples, tá? Porque para mim o que importava era receber o sacramento do matrimônio. Era isso. Então, assim, marcou a data, eu não tava nem aí com festa, não tava nem aí com nada, porque o que importava era o sacramento mesmo. Só que, assim, eu marquei a data e as coisas foram acontecendo. Por isso que eu falo, até para quem estiver nos ouvindo, de repente, eu quero casar, mas eu não tenho dinheiro para fazer festa e etc. E você, que é católico e que quer receber o sacramento do matrimônio, marca a data. Marca a data que o resto Deus faz. Deus vai preparar tudo. Eu não tinha nada para casar. A Brenda não tinha vestido de noivo, não tinha terno, não tinha nada. Eu só marquei a data, eu falei, meu casamento vai acontecer, eu preciso do sacerdote como testemunha da igreja e eu preciso de 2 testemunhas. Só. Não preciso de mais nada. Só que tudo foi acontecendo, né? E aí a minha mãe, enfim, todo mundo, a família, todo mundo... minha mãe falou assim, vamos fazer um vestido de noiva. E, sabe, tudo foi acontecendo. Na sexta-feira eu combinei com a minha mãe de ir na Andréia Malaguti para poder pegar uma decoração simples ali de um bolo e etc. Uma coisa muito simples mesmo, que a gente, depois do casamento, ia ter um almoço. Tudo muito simples. E para mim tava tudo maravilhoso. Quando eu chego na Andréia, ela vem, conversando, ela me deu uma mandala de Nossa Senhora. Falei, nossa, Andréia, obrigado e tal. Eu já conheço a Andréia há muitos anos. Falei, obrigado e tal. E eu, assim, eu um pouco emocionado por conta de que eu tinha conseguido trazer a minha família de volta para a igreja. E eu agradeci muito ela. Ela falou assim, peraí que eu vou te dar uma coisa para confirmar isso que você tá me falando. Ela falou, preciso te dar uma coisa para confirmar algo em você. Aí eu falei, tá. Adriana, eu trouxe aqui. A Andréia me deu exatamente esse terço. É um terço de Santa Terezinha com uma relíquia de 3º grau de Santa Terezinha. Aí, na hora, eu lembrei da novena. Eu falei, a novena de Santa Terezinha. Porque quando eu tava fazendo a novena, eu falei, mas... Ainda eu falei pra Brenda assim... Ela, então, como que é esse negócio de novena? Eu falei, não, nós vamos fazer uma novena, rezar o terço durante 9 dias, e a gente vai ganhar uma rosa de Santa Terezinha. Aí eu peguei e falei, e a Brenda, tipo, nem aí, sabe? Nem aí no sentido, tipo, não deu muita atenção. Aí depois eu fiquei pensando, eu falei, mas homem, ganhar uma rosa é difícil, né? Falei, como que eu vou ganhar uma rosa? E eu nunca tinha tido uma experiência de fazer uma novena pra isso acontecer. Aí, na hora, eu tava junto com a minha mãe e a Andréia me deu esse terço aqui. E hoje eu vim com ele. Eu sempre ando com um terço. E ela me deu esse terço aqui e na hora eu lembrei da novena. Daí eu até chorei, minha mãe chorou, a Andréia chorou, todo mundo chorou. Que eu falei assim, gente, o negócio é real, funciona mesmo.
Então eu fiz a novena, no último dia eu ganhei um terço de Santa Terezinha com uma relíquia. Foi melhor do que uma rosa. E aí chegou para completar, o padre André, mandar um beijo para ele, que é meu confessor, meu diretor espiritual. O padre André, ele celebrou nosso casamento, ele tinha acabado de chegar na paróquia. Foi um dos primeiros casamentos, para ser sincero, foi o segundo casamento que ele celebrou. Ele tinha acabado de chegar. Tem 1 milhão de pessoas de santo para ele dar exemplo. O que ele falou no casamento? O padre não sabia de nada. Ele falou, siga o exemplo de Santa Terezinha, Santa Zélia e São Luís, que é a família de Santa Terezinha. Foi para confirmar tudo. Eu queria entrar com o terço no casamento, eu entrei com esse terço aqui, né? E, assim, foi, assim, uma confirmação, uma bênção de Santa Terezinha na nossa vida, né? Gente e isso aconteceu. E até queria falar um pouco de São José aqui. Essa questão da missão que eu tinha, eu preciso levar a minha família para o céu, foi por causa de São José. Só antes da gente entrar no tema aqui de São José, caraca, que história, cara. E a André, ela é maravilhosa, ela tem um dom, né? Eu falo que ela tem uma luz própria, né? Algo que você não sabe explicar. E aí quando eu me dei conta, ali e eu tenho a Nossa Senhora. E daí eu até ia te perguntar, né? Mas, gente, eu nunca, igual eu te falei, não criei, não sei se eu sou devota. Pra mim, eu tenho que não, entende? Aí, quando foi recente, semanas, tá? Faz menos de 15 dias que eu me liguei e falei, mas, gente, há anos que tudo isso que eu tenho e eu nunca me dei conta que era Nossa Senhora. Fui para Aparecida, comemoro o dia da Nossa Senhora da Aparecida, as fotos. Falei, gente, como que eu nunca me dei conta? Alguma coisa tem com a Nossa Senhora. Aí eu comecei agora a rezar, pedir, agradecer por Nossa Senhora e me mostrar algo, né? Mas você tá falando que eu sou devota? Eu falo que você é devota porque é o seguinte, existe assim, Nossa Senhora, ela recebe o culto da hiperdulia. O que é a hiperdulia? Ou seja, eu sou devoto de São José, você não é devota de São José, por exemplo, você não é obrigado a ser devota de São José. Mas como católico, todos nós católicos somos devotos de Nossa Senhora. Porque esse culto da hiperdulia, pelo menos vou dizer assim, é para ser, entendeu? Então, que quer dizer que todos nós católicos somos devotos da Nossa Senhora, porque ela é a mãe de Deus, entendeu? Então, assim, já aproveitando falando, aos anjos e santos nós prestamos um culto de dulia. A São José, o culto da protodulia. A Virgem Maria, Nossa Senhora, nós prestamos o culto da hiperdulia. E a Santíssima Trindade, a latria. Então, tudo que rouba a latria é a idolatria. Os católicos são muito criticados, o pessoal fala muito, né? O católico é idólatra e etc e tal. Eu já nem respondo mais esse pessoal. Mas, assim, para responder, né? Tudo que rouba a latria é a idolatria. Então, assim, o que é a idolatria? O que eu coloco no lugar de Deus. Então, assim, eu nunca vi nenhum católico, e dificilmente eu vou ver, católico de verdade, dizer que Nossa Senhora é minha deusa. Não é São José meu Deus, não. A gente sabe muito bem o lugar de Deus, o lugar de Nossa Senhora, o lugar de São José. E o lugar dos anjos e dos santos, né? Então, assim, a veneração, dulia é uma veneração, né? Hiperdulia quer dizer que é a veneração máxima. Então, assim, abaixo da Santíssima Trindade está Nossa Senhora. Então, abaixo de Nossa Senhora está São José. E abaixo de São José estão os anjos e santos, né, da igreja. Então, assim, por isso que Nossa Senhora é a rainha dos anjos e dos santos. Porque ela está no grau acima dos anjos e santos, e depois São José, e depois os anjos e santos. Né? Então, por isso, por conta dessa veneração. E só para, assim, aproveitar... Que aula, que explicação, viu, gente? Vocês viram, né? Caraca! Porque é importante que as pessoas saibam, é um assunto... Eu falo assim, gente,
é tão velho essa questão de idólatra e etc. Eu falo que eu não discuto mais, porque as pessoas parecem que não têm argumento, fica acusando a gente disso, né? Mas só para explicar o que é uma veneração. Vamos trazer para o nosso mundo, vamos dizer assim, você tem uma filha, certo? Amanhã, a sua filha vai se formar na faculdade, certo? E aí, vai ter a festa de formatura dela. E aí, vai ter uma festa bem bonita, ela vai colocar uma beca, tal, muito bonita. E aí, vai ser chamada lá no palco, o nome dela, para ela receber o diploma dela, certo? Esse evento é uma veneração. O que é uma veneração? Reconhecer, por exemplo, a sua filha por ela ter trilhado um caminho, concluído aquele curso, e ela recebe uma honra, um mérito de ter percorrido aquele caminho. Então, um reconhecimento. Então, é um mérito dela, né? Ela estudou, se formou e está sendo reconhecida aqui. Então, é um mérito que ela tem. Isso é veneração. É a mesma coisa a veneração aos anjos e santos. Os santos, para nós, eles é um reconhecimento, é uma honra que nós damos a ele por toda uma vida que eles viveram de intimidade com Cristo. Então, o que é para nós os santos? Se ele conseguiu, eu também posso conseguir. Então, eu não tenho desculpa de dizer, eu não consigo ser santo, porque é muito difícil. Realmente é. Mas se, por exemplo, São Carlo Acutis, um jovem de 15 anos, nos tempos atuais, conseguiu, então ele prova para mim que eu consigo também. Então prova que todos nós somos iguais, todos nós podemos alcançar a santidade. Então essa é a referência. Então nós prestamos o culto de veneração, o culto de idolia, para isso, para mostrar que eles viveram uma vida de intimidade com Deus e eu também posso viver. Porque todos nós somos batizados para quê? Para que nós somos batizados? Nós somos batizados para sermos santos. Não existe outra coisa. Então você foi batizado para ser santo. Então é por isso que existe esse culto na igreja de veneração, né? E São José, ele recebe o culto de protodulia. Proto vem de primeiro. Então ele foi o primeiro a ser venerado pelo próprio menino Jesus. Então por isso que ele recebe um culto de protodulia, né? Porque ele é o primeiro a ser venerado. E aí Nossa Senhora a hiperdulia, que a latria é adoração. Então só pode ser prestada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Né? Que mentoria, gente. Estou aprendendo muito aqui hoje com você. Júnior, enquanto você toma uma aguinha aí, né? A gente já volta aqui com mais mentoria, gente. Que aula, que aula. Eu disse para vocês compartilharem. Você que chegou depois, não deixe de se inscrever no nosso canal. Compartilhe, porque eu disse que a sua fé nunca mais seria a mesma. Quantos ensinamentos, vocês viram só? E que testemunho lindo, né? Gente, ele falou aqui, eu me emocionei, me arrepiei, gente. Ai, coisa linda, linda, linda. Mas eu quero agradecer aos nossos patrocinadores desse episódio, mandar um beijo para eles. Vocês repararam hoje nos meus acessórios? Gente, é a primeira vez que eu tô usando esse brinco aqui, esse bracelete aqui. Olha que lindo. É da Lady Bagunça. Lady Bagunça você encontra em Cambé e inaugurou recentemente lá nos 5 Conjuntos, na Zona Norte de Londrina. A Lady Bagunça é tudo que a mulherada ama, gente. Skincare, cosméticos, maquiagens, acessórios com aquele precinho BBB do jeito que a gente gosta. Bom, bonito e barato. E eu fui lá, eu e a minha filha Gabriela fomos lá conferir de perto e mostramos para vocês. Veja o vídeo aqui. Gente, vocês não sabem o que inaugurou aqui dos 5 Conjuntos. Inaugurou a Lady Bagunça, gente! Gente, eu tô muito ansiosa pra mostrar pra vocês como que é tudo por dentro, tudinho. Você adora. Tá barato. Aqui, a beleza tem propósito. E o propósito são vocês. São produtos diários de skincare, maquiagens, acessórios, tudo que a mulherada mais ama. E com aquele precinho do jeito que a gente gosta. BBB. Bom, bonito e barato. Aqui tem glosses de mel necessário
bem bonita para você guardar bastante coisa e muito mais. Tem produto de cabelo, skincare e produtos da Luluca. Aqui da Leite Bagunça também tem coisas para criança, pulseiras e colar bem bonito. Aqui você vai encontrar Labubu e tinta de cabelo. Gente, aqui tem meia para pequenos, pés grandes. Gente, a meia é muito confortável. Eu já comprei daqui, hein, gente? Então pega o seu aqui. Já seguem Lady Bagunça Outlet da Beleza, porque dica boa é dica compartilhada de A a Z. Viu só? Vocês conferiram só um pouquinho, mas lá vocês vão encontrar muita coisa maravilhosa, tá? E já segue ele nas redes sociais. E deixa eu aproveitar aqui e mandar um beijo pra minha manicure, pra Blessed Space. Minha manicure há 6 anos, ela fez minha unha hoje, gente. Eu falei, vou entrevistar o Júnior, minha unha estava precária. Ela corre aqui. Eu postei no roxinho aqui, ó. A Rose, ela fica localizada Blessed Space, bem no centro da cidade, na rua Maranhão, tá? E ela tem não só fazendo unhas, manicures, ou seja, se você já tem a sua manicure, que às vezes nós já temos a nossa manicure há muito tempo, não quer trocar, né? Mas o legal, avisa a sua manicure que ela atende a todas as manicures do Brasil com produtos, tá? Tudo que a sua manicure precisa de alicate, se a sua unha tá com fungos, bactéria, ela tem produtos exclusivos, alicate de unha. Para você que ama fazer unha de gel, você vai encontrar todos os produtos lá. Um beijo, que inclusive está nos acompanhando, que assiste todo episódio, né? Um beijo para minha manicure Rose, né? E voltando aqui ao nosso bate-papo, ô Júnior, e você trouxe aqui pra gente, né, a oração de São José, Júnior Capato. Eu queria que você explicasse pra gente qual que foi a inspiração, como que surgiu essa oração criada por você. Então, essa oração, na verdade, assim, eu escrevi, mas quem que me iluminou foi o próprio São José. Porque eu... num dos momentos, assim, difíceis que a gente estava passando, até em relação a trabalho e tudo mais, eu pedia para São José me dar uma luz, porque eu falava... eu não era muito devoto de São José, sabe? Eu perdi um pouco esse privilégio de ser devoto de São José antes, né? E aí, em relação ao trabalho, eu falei, bom, me ajuda, né? E eu conversando assim com São José, ele não falava nada daquilo que eu queria ouvir, né? Ele me mostrava outras coisas. Então, quando eu estava pedindo São José, aparecia uma pessoa me atacando. Eu já sofri muitos ataques em relação à minha fé católica e, assim, já estou acostumado com isso. E atacando São José para mim. Eu falei, por quê, né? Que São José não era virgem, que ele teve outros filhos, que São José não tem nada a ver, que é idolatria e um monte de coisa, que São José não tem poder para nada, umas coisas absurdas assim. Aí eu peguei e eu tava um belo dia rezando, eu abri meu computador, falei assim, pediram para São José falar comigo, e ele falou, escreve uma oração. Aí eu escrevi essa oração assim, eu vou ler a oração, porque daí a gente vai comentando um pouco, né, o porquê disso. Uhum. E a oração é assim, ó, ao meu glorioso São José, pai da igreja, porque as pessoas falavam que ele não é o pai da igreja. Eu falando, não, ele é o pai da igreja, sim, eu ia defender, né, ele é o pai da igreja, aí eu entrava, porque na igreja é Cristo, ele é o pai de Jesus, e etc e tal. Castíssimo esposo da Virgem Maria. Porque se Nossa Senhora, nós cremos no dogma mariano da virgindade perpétua, São José também foi castíssimo com ela, foi casto junto com ela. Então, sim, São José também, ele antes e durante, sempre foi casto também. Então, o castíssimo esposo da Virgem Maria, pai escolhido por Jesus, porque São José fala que é um pai adotivo de Jesus, né? Mas o próprio Jesus, sendo Deus,
né? Em João vai falar, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então Jesus escolheu seu pai. Ele escolheu São José para ser o pai dele. E então, pai escolhido por Jesus, tu que és para nós um modelo de homem honroso, fiel, trabalhador, sábio e obediente a Deus. Interceda por nós junto com a Virgem Maria. Eleve as nossas orações aos céus, auxilia-nos em santidade em nosso trabalho, em nossa casa, com a nossa família. Como o menino Jesus primeiro o venerou, assim nós também o veneramos. Então aqui, né, o culto da protodolia, porque ele foi o primeiro a ser venerado. Agradecemos pela sua obra e por todas as graças por nós alcançadas agora e sempre. Amém. Essa oração ela veio assim, muito rápido, né? Eu abri meu computador, comecei a escrever e não parei. Ela foi do início ao fim, foi escrita assim, depois eu fui ver o que eu tinha escrito. Né? Primeiro eu escrevi, depois eu fui ver o que eu tinha escrito. Aí eu entendi que o que eu tinha escrito era realmente, né, São José. Ele é um modelo de homem honroso, fiel, trabalhador, obediente, né? Porque a obediência de São José, ela foi assim um dos atributos por ele ser escolhido por Jesus. Porque São José, ele não... Quando Jesus escolhe a Virgem, Deus escolhe a Virgem Maria para ser a mãe de Jesus e São José para ser o pai, São José não entendeu o plano de Deus primeiro. Ele fica perturbado, né? E só que ele resolve obedecer para depois ele entender o plano de Deus. Então essa devoção, ela nasce disso, de querer defender São José. Porque, tipo, as pessoas vieram falar pra mim, só que eu não tinha uma devoção a São José. Eu não conhecia. Só que como vieram pra mim, e naquele instinto natural de defender a igreja, de defender a São José, pela sua honra, eu comecei a me aprofundar nisso daí, né? E veio essa oração e depois... Primeiro veio a oração e depois eu fui... tendo mais essa devoção a São José, né? E São José, é muito legal falar disso agora, porque dia 19 agora de março é o dia de São José. Uau. E nós estamos agora iniciando o Tríduo de São José, né? Inicia hoje, pelo menos, né, não só na minha paróquia, nós temos a capela dedicada a São José, mas eu tenho certeza que no Brasil inteiro tem várias paróquias e capelas dedicadas a São José, então muitos lugares estão em festa por conta disso, por conta desse pai, né, desse padroeiro. Então é um tempo muito importante para nós, esse momento assim, de São José, pelo tempo que nós estamos vivendo. Então, assim, respondendo a sua pergunta, nasceu de uma defesa, né? Para defender São José. Caraca, e olha que quando é para ser, né? Você falou que foi rápido, sem pensar, depois que você foi ver depois, o que saiu, o que estava escrito e as características dele. Exatamente. Né? Deus é maravilhoso. Sim. Né? Deus é muito porque maravilhoso. São José, ele tem muita coisa muito bonita em São José, porque ele, assim, traz uma referência... que me tocou profundamente, assim, porque até vim com a minha camiseta, propositalmente, está escrito It at Joseph. It at Joseph, que significa vá a São José. Então, vá a José, porque quando o povo no Egito estava perdido, né, a história de José do Egito, José do Egito teve a revelação do sonho do rei, né, do faraó, em sonho, né? Foi revelado para o José do Egito em sonho, né? E ele vai lá, administra o Egito e garante ali o sustento do povo do Egito. E aí, vamos dizer assim, ele se tornou o governador do Egito, né? Então, assim, ele era aquele que distribuía o pão, né? Ele cuidou do pão de cada dia das pessoas ali. Então, assim, o povo estava sedento ali em relação à comida, vamos dizer assim. Então, falava, vai a José,
né? Porque José que estava administrando ali a história de José do Egito. E depois José, pai de Jesus, vai cuidar do pão vivo que desceu do céu, que é o menino Jesus, né? Então tem essa referência, né, de vá e de São José, it ad Joseph. E também José de Arimateia, quando cuida do corpo de Jesus, pega o corpo de Jesus na cruz. Então, cadê o corpo de Jesus? Vá a São José, vá a José, né, de Arimateia. Então tem essas referências, né? E uma referência também que eu acho muito bonita, que José, meu nome é José Carlos Capato Júnior. E eu não tinha, assim, essa noção, né, que eu precisa, porque, assim, os santos, eles nos adotam, né? Não é a gente que escolhe o santo, é o santo que nos escolhe, né? Então, José me adotou e eu, sem eu perceber, assim como você está falando de Nossa Senhora, José me adotou sem eu perceber. Meu nome é José também e tem muito a ver com a profissão, né? Eu trabalho com móveis planejados há muitos anos, né? Desde 2010 que eu trabalho com isso. E São José era carpinteiro, né? Então tem a ver com a profissão também. Então, sem a gente perceber, a gente tem essa ligação. E São José tem uma coisa que me toca muito profundo, porque a madeira que sustentou Jesus na morte foi a cruz. E o que sustentou Jesus na vida foi São José com a profissão com a madeira, né? Então isso é muito forte, porque Jesus foi sustentado por uma madeira da vida até a morte. O que sustentou Jesus na morte foi uma cruz de madeira. E o que sustentou Jesus na vida foi o trabalho de José com madeiras, né? E aí um belo dia, eu tava rezando e com violão, assim, e cantando. E aí eu falei, eu preciso fazer uma música que fale de São José. Só que eu fiz uma música de defesa da igreja e tudo, de por que eu amo a igreja, por que a questão de Maria e tal. E num trecho da música eu escrevi assim: São José o carpinteiro, o primeiro a ser venerado pelo Filho de Deus, que por ele foi criado. Na humildade de José, ensinou seu filho a trabalhar. Desde criança, pondo o menino a brincar, Jesus. Aí eu pensei assim, é por isso que ele não viveu com Jesus até o fim da sua jornada. Eu fico imaginando Jesus criança. Eu vou contar o pedaço, o final. Não suportaria ver seu filho, ver suas mãos numa cruz sendo pregada. Imagina Jesus, criança, brincando com José ali na sua marcenaria, e ele martelando madeiras ali. Ele não suportaria ver teu filho sendo pregado numa cruz. Então, acho que Deus poupou São José ali, e por isso que essa é a minha interpretação, tá? Acredito que Deus poupou José de ver seu filho ser pregado numa cruz. E eu falo na música, não suportaria ver seu filho, que com madeiras brincava, ter suas mãos numa cruz sendo pregada. Então, assim, não suportaria ver teu filho sendo pregado numa cruz, né? Então, acho que São José foi poupado ali por isso, né? E, assim, são várias histórias de São José, vários testemunhos que a gente presencia com São José. Tem até um testemunho, uma história real de uma coisa muito interessante, que é a escada milagrosa. Não sei se você já ouviu falar. Não. A escada milagrosa, ela foi a história é o seguinte: umas irmãs que elas foram para uma cidade chamada Santa Fé, em Cidade do México, nos Estados Unidos. E elas foram para construir não sei se era um colégio ou um convento, alguma coisa assim. E elas construíram uma capela, uma igreja. E o construtor, o arquiteto, o engenheiro, não sei, finalizando a igreja, ele faleceu. E faltou a escada. E é uma escada que ligava, que dava acesso ao mezanino.
e o mezanino onde ficava o coral, né? E as irmãs desse convento, elas decidiram fazer uma novena a São José para a construção da escada, porque elas não tinham mais dinheiro, não sabia como que ia ser, e foram várias pessoas lá para construir a escada, falando, não tem como construir uma escada aqui, precisa quebrar a igreja, precisa de espaço, não tem espaço, não tem como construir, ninguém quis construir essa escada. Até que se chega um homem, a história fala que é num burro ou num cavalo, provavelmente um burro, com poucas ferramentas, e fala, eu vim aqui para construir a escada. E esse homem fala assim, só que tem uma condição, a igreja tem que ficar fechada e vocês não podem ficar aqui dentro comigo. Eu tenho que ficar sozinho para construir essa escada. E as irmãs, elas fizeram uma novena, né? No último dia da novena, esse homem apareceu. E as irmãs pegou e falou, tá bom. E aí, eles deixaram lá, elas levavam comida para ele, mas elas não podiam entrar na igreja. E aí, quando ficou pronta a escada, o homem simplesmente sumiu, desapareceu, foi embora. E elas procuraram um homem para poder pagar pelo serviço, para poder, enfim, pagar o material, e não encontraram. Aí foram na única madeireira da cidade que tinha, na cidade de Santa Fé, falou, não, ninguém comprou madeira aqui, e era a única madeireira da cidade. Não tem. E elas ficaram encafifadas com aquela história, e elas falaram, foi São José. Foi São José. Aí, elas pegaram, chamaram arquitetos, engenheiros, enfim, cientistas, para ver que tipo de madeira que era. E, essa madeira não era encontrada em lugar nenhum, esse tipo de madeira. E é uma escada que não tem... Tem como pôr uma foto aí da escada milagrosa? Pode colocar. Ó, a escada, ela é helicoidal, ela tem 2 voltas. Essa escada, ela tem 33 degraus, que simboliza a idade de Cristo. Ela tem 33 degraus. Ela não tem nenhuma coluna de sustentação, ela não tem um parafuso, ela não tem nada, ela é simplesmente encaixada. Ela não tem cola nela, eles estudaram, o tipo de madeira não é encontrado, né? Tem outra foto para ver? Ó, ela foi construída dentro da igreja de uma forma... Gente, ó, a sustentação dessa escada é pelas voltas que ela dá, helicoidal. Então, essa desafia a lei da física, porque é essa volta que sustenta a escada, ela não tem coluna e não tem emenda. Não tem emenda. Isso é real, tá lá na cidade de Santa Fé, na cidade do México, nos Estados Unidos. Tá lá para qualquer um que quiser visitar, ver, pode ver, né? E ela foi construída dentro e o mezanino lá, onde que tinha os coroinhas, não tinha acesso, e pela escada que foi feita, aí conseguiu ter acesso a essa igreja. Então, esse é um dos milagres que é atribuído a São José e que não tem explicação, né? É a chamada escada milagrosa. Esse foi em 1873, salvo engano, eu não sei exatamente a data, né? Mas foi 1800 e alguma coisa aí que aconteceu, e ela foi atribuída a São José. Porque a história de São José como carpinteiro, né? É muito rico também, porque a palavra é tecton. A palavra tecton, ele traduz como carpinteiro, marceneiro, mas como construtor. Que também Jesus também eram construtores. Tecton também serve para pedras, né? Por isso das placas tectônicas, né? Por causa dessa palavra tecton. Então tem o arquitecton, né? Que seria o arquiteto, né? Que é de construção, né? Então José como construtor, como carpinteiro, marceneiro, enfim. Então tem essa relação comigo em relação à profissão também, por desígnio de Deus, né? Porque não foi nada pensado. Seu pai já atuava com isso? Meu pai trabalha, eu aprendi a trabalhar com o meu pai, né? Eu não me tornei marceneiro, mas eu sempre trabalhei na parte comercial, né? Não aprendi, gostaria de ter aprendido, mas não aprendi porque aconteceu, mas né? Tá dentro, né? Tá dentro. Mas assim, eu não sabia disso. Isso já era dentro de mim, né? Eu fui ter essa devoção a São José de 2023 para cá,
Entendeu? Que eu fui conhecer isso daí. Né? Então, Caraca. nossa, mas São José tem muita coisa maravilhosa. São José é o terror dos demônios. Ele tem muita coisa atribuída a ele, assim. Júnior, quanta história, Júnior. Eu ficaria horas aqui, horas escutando. É tão gostoso de escutar. E você tem muito conhecimento. Obrigado. E Falo demais, né? Nada, gente. É tão gostoso escutar. Pessoas sábias que têm conhecimento, discernimento. E é um dom chamado também. Amém, né? amém. Porque pela sua história, assim, tudo, desde o início ao fim, é muito leve. Isso é muito gostoso, é muito bom. leve. Mas nós já estamos aqui há mais de 1 hora. Gente, Passa rápido, né? muito gostoso te ouvir. Passa rápido. Já deixa aqui o segundo convite, tem a parte 2, porque eu tenho certeza que histórias não faltam. Ixi, não falta. Não falta. Nesses minutos finais, estamos quase chegando aqui ao nosso final desse episódio aqui. Eu queria deixar esse espaço aberto para você. Está finalizando o nosso programa com algo que Deus tocar o seu coração. Seja uma frase, contar uma história que de repente você não teve oportunidade. É engraçado, né? Gente, isso aqui não tem roteiro, não é nada combinado. Eu tô aqui falando com o Júnior e esse final eu sempre faço em todo episódio. Deixo pro convidado fechar e eu não aviso, é surpresa. Sim. E aí eu falo, gente, mas tantas histórias, né? Às vezes, e a gente conversou aqui no intervalo rapidinho, que a gente programa uma coisa... e fala e totalmente vai diferente. Totalmente, pro outro lado. Falamos de Santa Terezinha, falamos de São José, falamos de Nossa Senhora, de muita coisa. Não é roteiro, mas a gente... Eu tinha pensado em uma coisa, tanto é que eu tinha até uma colinha aqui, gente, que em nenhum momento eu usei ela, tá? Isso aqui ficou, sabe Deus, pra quê e pra que horas. E você também, né, falou que tive uma ideia e a gente acabou seguindo pro outro contexto. Eu falo que é Deus. É o Espírito Santo que conduz, né? E é muito gostoso. Gente, quanta coisa que eu aprendi, né? E tenho certeza que quem está nos acompanhando, para você que vai acompanhar depois. Então, compartilhe esse episódio. Enquanto você pensa como que você vai finalizar o nosso programa aqui, eu quero agradecer vocês que ficaram até agora aqui nessa noite gostosa de terça-feira. Não deixe de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube e compartilhar esse episódio com mais pessoas. Já quero deixar um convite aqui. Quando você se inscrever no nosso canal, ative o sininho para você não perder nenhum episódio. É assim que as notificações vão chegar para você. E nessa semana nós vamos receber aqui uma outra convidada. Ela vai trazer testemunhos lindos, incríveis também. E pela primeira vez, muitas pessoas conhecem parte da história dela, mas o que ela vai trazer aqui é inédito, né? É inédito e são muitos testemunhos que ela vai trazer. Eu não vou mais dar spoiler, né? Nem vou falar quem é a convidada para não estragar, sabe, a surpresa, mas vocês vão se comover com a história dela. Então, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para você ver a nossa próxima convidada ainda dessa semana. E eu falo, gente, eu disse no início que Deus é maravilhoso, né? E eu sou muito abençoada. 95% dos meus convidados, às vezes a gente conhece muitas pessoas, eu por vir da área de marketing, comunicação, em bastante eventos, a gente conhece muitas e muitas pessoas, mas 95% dos meus convidados eu não conheço, entendeu? Eu não conheço assim que chega, apresenta, me procura alguma coisa, e é Deus, eu rezo bastante, e a maioria, todos eles, vocês podem assistir os episódios todos, tem um momento que falam de Deus. O Júnior, eu creio que nós não nos conhecemos à toa, porque ele veio para conhecer o estúdio, né? Conhecer o estúdio através de um episódio
que você viu Do Diácono Anderson. Do Diácono Anderson. E o diácono era algo, eu até comentei com você, às vezes eu quero falar de um tema e não tenho a pessoa, eu anoto. Eu queria falar da quaresma. E eu não sabia quem que eu ia chamar. Sim. E a minha comadre Cecília, um beijo, a Cécia é outra luz, é um anjo também. E ela, há anos, chama o diácono. Eu falei, não, tipo assim, não falava não, mas deixa, dia vai dar certo. E coincidiu na quaresma que era alguém que eu queria para falar. Não tinha uma pessoa, gente, melhor para falar. Foi perfeito. Aí você viu o episódio, através dele me procurou. E eu falo, Deus coloca as pessoas na nossa vida. Aquilo que você falou, né? Quando você tem fé e determinação, faça a sua parte e Deus vai fazer o resto. Essa outra convidada dessa semana que vocês vão se inspirar com a história dela, vão chorar, que ela me contou, ela me procurou aqui, Júnior, na semana passada, deu um podcast aqui, no off, né? Gente, o tanto que eu chorava escutando ela, assim, ela também, creio que Deus tem um propósito muito grande na vida dela, né? Ainda não sabemos qual é, ela também não sabe, mas tem. Você vê nitidamente que tem. E a história dela tem tudo a ver com Deus também. Todo momento você vê que é Deus sustentando ela. Sim. Então, não deixe de assistir o nosso próximo episódio. E nesses minutos finais, é com você. Bom, primeiramente eu quero agradecer, né, esse tempo. Foi muito bom, né, para nós. Acredito que realmente que conduz é o Espírito Santo, né? A gente prepara uma coisa e fala totalmente diferente outra, mas foi maravilhoso. Agradecer realmente a você, né, pelo convite, pelo espaço, e dizer para as pessoas assim que não perca a oportunidade de viver o amor de Deus na sua vida, porque eu não estou dizendo que você tem que ser devoto de algum santo, não é isso. Estou dizendo que não perca a oportunidade de viver o amor de Deus na sua vida, porque a sua vida ela vai ter o verdadeiro sentido da sua vida, né? Então, eu acho que é isso, buscar conhecer, porque quanto mais você conhecer, mais você vai amar, e você vai viver coisas extraordinárias na sua vida. Tenha relacionamento com o seu anjo da guarda, participe da Santa Missa, se confesse, viva os sacramentos, que eu acho que faz toda a diferença, né? Então, basicamente é isso, experimentar o amor de Deus na sua vida. É isso. Gratidão, Júnior, gratidão mais uma vez por tanto compartilhar com a gente, tanto conhecimento, né? Não, obrigado, que isso. Tem muita coisa para falar, né? Essa aqui a gente acaba, enfim, falando outras coisas, mas foi um prazer. As oportunidades não vai faltar. Amém. Amém. E para vocês que estão nos acompanhando, um beijo grande no coração de vocês. Fique com Deus e até essa semana. Não tá bem confirmado se é quinta ou sexta, tá, pessoal? Por isso que eu não tô falando o dia exato, mas essa semana vocês vão ver o nosso próximo episódio. Um beijo meu e do Júnior. Tchau, fiquem com Deus. Tchau.